Olá, eu sou Carla Todescato e hoje vamos falar da constelação de Oxóssi. Antes de tudo, já curte, comenta e me segue aqui no YouTube, no Insta, no Face. E para conhecer melhor o meu trabalho, clica no link do meu site que está aí embaixo do vídeo. E para tirar mais dúvidas, é só me chamar no WhatsApp, que também tá aí abaixo do vídeo. Então vamos lá. Constelação de Oxóssi. E hoje, inclusive, é o dia de Oxóssi no culto da Umbanda. E por isso que eu decidi falar sobre este grande orixá. Oxóssi é expansão, conhecimento, percepção, foco, visão e crescimento. O arquétipo da busca, da consciência e do caminho da alma. Oxóssi, não só como um orixá da Umbanda ou do Candomblé, ele atua no campo psicológico, emocional e espiritual muito profundamente na nossa vida. Quando a gente fala da constelação dos orixás, a gente não está falando de religião, a gente está falando de arquétipos de consciência, de forças que organizam a alma humana. Oxóssi é o orixá da busca, do conhecimento, da visão ampliada. Ele rege o movimento interno, que pergunta: quem eu sou? Qual é o meu caminho? O que faz sentido para mim? Na psicologia dos orixás, Oxóssi está diretamente ligado à consciência, ao mental, à capacidade de observar a própria vida sem se perder no caos emocional. Oxóssi, na visão psicológica, é aquele que olha de longe. Ele não age no impulso. Ele observa, sente o vento, analisa o terreno antes de dar um passo. Psicologicamente, pessoas com um campo forte de Oxóssi costumam pensar muito, questionar tudo, ter sede de conhecimento, buscar cursos, terapias, espiritualidade, sentir que não se encaixam em lugares rasos. Mas aqui já entra o primeiro ponto importante. Quando Oxóssi está em desequilíbrio, essa busca vira perda. A pessoa nunca se sente satisfeita, começa 1000 caminhos e não termina nenhum, busca respostas fora, mas não sustenta dentro. Oxóssi em desequilíbrio gera uma mente inquieta, uma alma cansada. Oxóssi e o arquétipo do caçador, na constelação dos orixás, ele representa o caçador da própria consciência. E aqui é importante entender uma coisa: Oxóssi não caça pessoas, não caça inimigos, não caça o outro. Ele caça sentido. Quando esse arquétipo está saudável, a pessoa sabe o que quer, tem foco, consegue caminhar sozinha, sem se sentir abandonada, tem silêncio interno. Mas quando está ferido, a pessoa vive perdida, sem direção, com sensação de vazio, com dificuldade de pertencer. E isso aparece muito em atendimentos de pessoas que dizem: eu tenho tudo, mas eu me sinto vazia. Eu estudo, faço terapia, mas parece que falta algo. Isso é Oxóssi pedindo alinhamento, não mais informação. Oxóssi e a relação do pai, por exemplo, dentro da constelação dos orixás, na camada 4, traz um tema muito forte ligado à figura paterna simbólica. Não necessariamente o pai real, mas
a ausência de direção, a falta de referência, a sensação de não ter quem diga, vai por aqui. Quando essa energia não está integrada à pessoa, ela busca aprovação externa o tempo todo, ela duvida das próprias escolhas, sente medo de errar, se sabota quando está perto de alcançar algo. Oxóssi pede autorização interna. Não é alguém te dizendo que você pode, é você se autorizando a seguir o seu próprio caminho. Um ponto que quase ninguém fala é que Oxóssi anda na mata, no silêncio, na escuta. E muitas pessoas com essa vibração, elas sentem desde cedo que elas gostam de ficar sozinhas, elas precisam de silêncio, elas se sentem deslocadas em ambientes muito barulhentos. Isso não é depressão, isso é natureza de Oxóssi. O problema é quando a pessoa tenta se forçar a ser quem não é, se enchendo de gente, de estímulos, redes sociais, barulho, e perde o contato com a própria essência. Oxóssi adoece quando não tem espaço interno. Oxóssi em desequilíbrio, a primeira coisa que aparece não é a falta de inteligência, é o excesso da mente. A pessoa pensa demais, busca demais, questiona demais e ao mesmo tempo ela sente que nunca chega a lugar nenhum. No campo emocional, esse desequilíbrio ele se manifesta como dispersão, dificuldade de foco, procrastinação e uma sensação interna de estar sempre atrasado na própria vida. É como se a flecha estivesse pronta, mas o arco nunca fosse tensionado. Na constelação dos orixás, vemos muito em Oxóssi, a gente vê muito Oxóssi em desequilíbrio em pessoas que não se sentem pertencentes. Elas mudam de caminhos, de ideias, de relações, de projetos, não porque elas querem, mas porque internamente elas não se sentem seguras para sustentar uma escolha. Esse arquétipo também aparece muito ligado à fuga, fuga emocional, fuga de responsabilidades, fuga do próprio sentir. A mente vira uma floresta tão densa que a pessoa se perde nos próprios pensamentos. E aí surgem os padrões como a ansiedade, inquietação, sensação de vazio, dificuldade de concluir ciclos e até uma tristeza silenciosa que a pessoa não sabe explicar. Não é falta de capacidade, é desconexão com o próprio centro. Oxóssi em desequilíbrio busca fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Busca respostas em cursos, pessoas, espiritualidade, mas não silencia para ouvir a própria intuição. O trabalho terapêutico aqui não é acelerar essa pessoa, é ajudá-la a se enraizar, trazer presença, foco, direção e reconexão com o próprio caminho. Quando Oxóssi se alinha, a mente clareia, o coração acalma, a flecha volta a encontrar o alvo. Agora, eu quero que vocês se observem. Me respondam essas perguntas aí. No caso, respondam para si mesmos. Você sente que pensa muito, mas age pouco? Você começa muitas coisas, mas tem dificuldade de concluir? Você vive buscando respostas fora, em pessoas, cursos, espiritualidade, mas sente que nunca é o suficiente? Você sente uma inquietação interna, como se estivesse sempre precisando ir para algum lugar, mas não sabe exatamente
Qual? Você muda de direção com facilidade porque não confia totalmente nas próprias escolhas? Você sente dificuldade de se sentir pertencente, seja na família, no trabalho ou nos relacionamentos? Você sente que a sua mente não para mesmo quando o corpo está cansado? Ou ao contrário, você consegue silenciar, focar, escolher um caminho e sustentar essa escolha com mais calma? Se você se reconheceu mais nas primeiras perguntas, talvez Oxóssi esteja pedindo alinhamento dentro de você. E isso não é um problema, é um chamado de consciência. Quando Oxóssi está em equilíbrio, a mente serve ao coração, à intuição, guia os passos e as escolhas. Isso deixa de ser uma fuga para se tornar direção. A constelação é sobre consciência. É sobre entender onde a energia está travada e permitir que ela volte a fluir. E se você sente que está sempre buscando algo, talvez não seja mais uma resposta fora, talvez seja o momento de se escutar. Se você quer se aprofundar na constelação dos orixás e entender como esse arquétipo atua na sua vida, me chama no WhatsApp, que está aí embaixo, e vem comigo. Até o próximo vídeo.